ainda sobre a reconstrução. Como é difícil reconstruir. Essa transição de decisão, que foi uma palavra que você disse que é muito sábia, exige uma decisão, é muito difícil. Porque exige de você posicionamento e força. Exige de você um movimento. Exige de você sair desse lugar, mas sair para um novo projeto. E o novo, gente, assusta. O novo dá medo. Só que quando a gente cai no sentido disso tudo, quando cai a ficha, como a gente falou no vídeo passado, em relação à mãe, em relação ao pai, era seu pai, né, amiga? Meu o pai, sonho o sonho que ele tinha. E continua contando assim, dessa história que você pegou o dinheiro depois. É porque assim, ó, o meu pai tinha um sonho de ter uma caminhonete, né? Meu pai trabalhava muito, meu pai levantava de madrugada, teve época assim que meu pai ia e voltava de Goiânia todos os dias, então assim, era trânsito, né? E daqui, da cidade que eu moro, a cidade que ele trabalhava, dá 1 hora de um lugar para o outro. E ele trabalhava muito. E chegou uma época que meu pai se aposentou e continuou trabalhando. Comprou caminhão e foi para a estrada trabalhar. E a gente falava, pai, para quê, né? Porque as filhas criadas, as filhas casadas, e meu pai continuou trabalhando. E ele tinha um sonho. Meu pai tinha um sonho de ter uma terra, meu pai tinha um sonho de ter uma caminhonete, né? E meu pai não teve. Quando ele se foi, ele tinha deixado um dinheiro, e esse dinheiro é tão forte, porque esse dinheiro pagou o inventário do meu pai. É como se ele tivesse o dinheiro da vida dele e da vida da minha mãe, porque os dois eram muito unidos, né? Ele trabalhou a vida inteira para juntar o dinheiro do inventário. E esse dinheiro, ele estava junto, todo junto? Todo junto. A gente pegou numa bolsinha, todo junto, aquele dinheiro reunido. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, quantos sonhos tem aqui? Quantos sonhos meu pai sepultou, quantos sonhos, né? A minha mãe na renúncia de estar do lado dele ali, porque minha mãe tinha vontade de passear, minha mãe tinha vontade de fazer as coisas, ela não ia, ela não fazia, porque assim, os dois, a minha mãe era muito apaixonada no meu pai, muito, assim, doente no meu pai. Então, assim, só que o não do meu pai matava minha mãe, porque assim, ela deixava de fazer as coisas, porque ele não fazia, porque ele trabalhava. Então, meu pai, ele teve uma infância muito escassa, né? Muito escassa. Então, assim, era muito farturento em termos de alimentação, nunca faltou nada pra gente. Nada. Ele e minha mãe nunca deixou. A gente sempre andou muito bonitinha. Eu lembro, na época, eu era criança, tinha a Xuxa. Eu tinha até botinha da Xuxa. Então, naquela época era caro. Uhum. Tinha tudo, gente. Não faltou nada na nossa casa. Nada. Não faltou. Não faltou o do melhor deles para nós. Porém, quando veio, né, a morte, quando veio ele mais velho, eu vendo tudo ali, eu falei, meu Deus, eu tenho que... Eles foram um manual também. Porque quando eu falo assim, a Thalita é meu manual de vida dentro da minha casa. E meu pai e minha mãe também foi. Tipo assim, filha, não faz o que eu fiz. Filha, não cometa os erros que eu cometi. Que eu só trabalhei, suei, mas eu não vivi. Eu não vivi. E a gente pensa que o dinheiro compra tudo. Não compra. Não compra. O dinheiro não compra nada. Não compra o tempo que você tem com seu filho, não compra o tempo que você tem com seu marido, não compra o tempo que você tem com seus amigos. Não compra. Hoje, quando eu me vejo nesse lugar que eu estou, né, trabalhando da forma que eu tô, não tem me faltado nada. E eu não sinto saudade do meu Egito. Eu não sinto saudade. Você não olha para trás. Eu não olho para trás. Porque eu sei que a Gisele tem uma identidade e eu sei quem me fez olhar para frente. Então eu não olho para trás. Eu não consigo olhar para trás. E eu olho para frente e eu falo assim, meu Deus, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz com a minha escolha.
Eu tô tão realizada como profissional, com a minha escolha. E eu consigo sonhar, Mari, Cris, eu consigo sonhar. Vocês partilham dos meus sonhos, né? Porque eu falo assim, gente, parece que eu tô louca, mas eu tô vendo que eu posso tocar no meu sonho, sabe? E eu sei que hoje o meu pai e minha mãe me deu uma chave. Filha, sonha e realiza. Não deixa nada para amanhã. Filha, sonha e realiza. São nesses pequenos passos que a gente vai conhecendo o caminho e a gente vai experimentando dos milagres de Deus na nossa vida. É no caminhar, não é na chegada. É no caminhar que a gente descobre o caminho. A gente precisa ir. Talvez você está ouvindo aí a gente com aquele projeto, com aquele ouro que Deus te deu, prestes a ser distribuído. Mas você tem medo. Você tem medo. Você tem medo de escrever aquele livro. Você tem medo de iniciar aquele projeto. Porque você está preso a uma situação de segurança. De uma falsa segurança. E é tão engraçado, Mari, que assim, ó, eu fui a filha mais aventureira, né? A que mais deu trabalho, né? Aos olhos, assim, eu fui até um pouquinho ovelha negra, né? Porque eu fui gostosinha mesmo, né? Casei muito cedo, engravidei, né? E aí, se alguém falar assim, nossa, mas você foi a filha isso e a filha aquilo. Mas hoje eu tenho tanto orgulho de tudo isso, porque olha em quem eu me tornei. É a sua história. Amiga, através de tudo isso. E hoje a chave que eu virei e a gratidão que eu tenho por eles, pela pessoa que eu me tornei. Sabe? Então, assim, que corajosos foram. Um dia eu escutei uma coisa do Cláudio Honor, que eu amo o Cláudio Honor. Vou amar ele para sempre. O Cláudio Honor falou assim para mim: filha, como a Thalita foi corajosa com a decisão dela. Como a Thalita foi corajosa com a decisão dela de escolher o céu. Porque ali naquele momento eu lembro do dia que a Thalita foi embora. Naquele blindex eu andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu fiz a seguinte oração. Eu falei: Deus, eu não sei o que está acontecendo lá dentro, porque não vinha resposta. No hospital, né? No hospital. E aí, ela foi com vida para o hospital, né? E os médicos tentando. E eu não sabia da gravidade que a mulher tinha passado por cima da minha filha. Eu não sabia ainda. E aí, e eu falei para Deus, falei: Senhor, eu não sei o que está acontecendo lá dentro, mas eu entrego a Thalita nas suas mãos. Faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Ali eu entreguei. Só que a gente pensa, né, que a gente entrega e Deus vai fazer o que a gente quer. Exatamente. Só que quando você entrega, Deus faz a vontade dele. E a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. E aí, quando o Cláudio Honor me disse isso, né? Porque eu acredito que a Thalita teve um papo com Deus ali naquele momento. E quando ela viu a visão da eternidade... É impossível voltar. Ela não queria a Gisele. Ela queria ele. Ela queria ele. Gente, ela encontrou face a face com ele. Como que a minha filha escolheria ficar? Então, nesse momento, eu entendo o quão corajosa ela foi. Porque ela foi... Ela me deixou um manual... né? E ela me libertou. Te libertou também. E ela me libertou. Ai, é isso. Esse manual, essa reconstrução. Qual ciclo você está que ele precisa ser encerrado e precisa de uma atitude sua para isso? Falando um pouquinho da minha história, eu sempre trabalhei num lugar em que eu me via presa emocionalmente nesse lugar durante muitos anos. E quando o Mateus se foi, era tão árduo continuar. Quando a gente está num lugar em que não nos cabe mais, tudo é dificultoso. Tudo é difícil. Mandar um e-mail de trabalho para mim era difícil.
Atender uma ligação era difícil. Só que eu não saía. E o Pai ministrava no meu coração, essa fonte vai secar. Essa represa, na verdade, vai secar. Essa torneira, ela tá pingando, gotejando, mas vai acabar. E bendita foi a última gota. Bendita foi a represa seca. Quando eu resolvi construir a Partners, que hoje é uma empresa que veio do coração de Deus para o meu coração, foi a construção do meu projeto, a distribuição do meu ouro. Eu não sabia o que iria acontecer, mas eu sabia que no caminho eu iria descobrir. E foram a duros passos, porque como no vínculo anterior havia um vínculo emocional familiar, havia um vínculo muito difícil daquele familiar de me soltar. Então, talvez você esteja preso por uma questão até mais emocional do que física, aonde você está nesse momento. Mas você precisa olhar para você em primeiro lugar. Gente, se priorizar não é egoísmo. E o luto nos ensina isso. Olhar para você não é egoísmo. E o não que a gente diz para as pessoas é o sim que a gente diz para a gente. Diga sim para você. E não se preocupe com o que vão pensar de você. Não se preocupe se vão te julgar sua moral. Não se preocupe com isso. Porque quando você sabe quem você é em Deus, podem falar qualquer coisa. E foi isso. A duros passos, a Partners foi criada. O nome, tudo isso vinha como inspiração. Alguma inspiração vinda do alto, que hoje eu sei que era Deus. O nome, a logo, como ia acontecer, o sistema, e tudo eu fui fazendo sozinha. Tão difícil. Eu sei os demônios mentais que eu tive que vencer. A cada vídeo para a internet em que eu aparecia rindo, vendendo, mas eu sabia o que eu estava vencendo dentro de mim para estar ali. A fonte secou, gente. Aquela torneira, ela parou de pingar. Parei de receber tudo que eu recebia, construído em 15 anos. Mas eu continuei. Porque o sentido da minha vida não era aquilo. E eu precisava testar. Eu precisava fazer valer. Eu não queria morrer pensando no que eu poderia ter feito e não fiz. No que eu poderia ter vivido e não vivi. E até hoje eu tenho esse pensamento. Eu quero viver fazendo valer meu tempo. Para quando chegar lá, eu olhar para trás e ter o sentimento de que valeu a pena. Cada minuto da nossa vida, gente, não volta. E essa é a realidade que os nossos filhos nos trazem. Cada minuto não volta. E o que você está fazendo com o seu tempo que não volta? Quanto à eternidade, você vai, eu vou, todos nós vamos um dia. Mas esse tempo aqui, tudo que você pode fazer aqui, você não vai poder fazer lá. E o que você está fazendo pelo seu tempo? O que você está fazendo pela sua vida? E eu te digo mais, você quer um sentido para a sua vida? O sentido você vai encontrar no outro. O sentido você vai encontrar em ajudar o outro. O sentido você vai encontrar no amor, porque não há outro sentido. Você quer o sentido de prosperar? Você quer o sentido de ganhar dinheiro? Seja fonte de prosperidade para os outros. Compartilhe o seu ouro. Use a internet. A internet é a multidão nos vendo. Talvez você tenha 1000 seguidores. Que seja, olha quantas pessoas veem seus stories todos os dias. Quantos corações você consegue chegar todos os dias. Talvez um bom dia, né, Mari? Um bom dia que você dá para alguém, salva o dia de alguém. Salva o dia de alguém. Salva o dia de alguém. E aí é aquela mensagem que você precisa compartilhar, é aquele texto, é aquele livro, é aquele projeto. Qual é o seu dom? Sabe quando você vai saber o seu dom?
quando você vai saber o que você pode ajudar o outro. Ali você vai saber onde está o seu dom. Porque o seu dom é o amor e o amor está no outro. E aí foi na Partners que eu descobri que era possível viver a prosperidade em Deus. E que o Pai, através até do livro Metanoia, que eu tive esse caminho, essa visão, essa virada de chave sobre a riqueza em Deus, sobre a prosperidade em Deus, é que eu falei, não, a prosperidade é algo do céu. As ruas lá são de ouro, mas para viver a prosperidade, eu não quero viver a riqueza, eu não quero ser apegada a ela. Eu quero ser apegada no reino. Eu quero entender que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas me são acrescentadas. Eu preciso entender que eu não preciso estar ansiosa quando eu vou comer, beber ou vestir. Lembre, quando o Pai fala isso, não estejais ansiosos quanto que é a vez de comer, beber ou vestir, ele está falando de coisas materiais. Ele está falando de coisas materiais, comida, vestimenta, é matéria. E o que ele fala? Não se preocupe. Olhe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem. E contudo o Pai Celeste as tem sustentado. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Gente, ele compara a gente com as aves dos céus, que são livres. Ai, essa é a vontade do Pai para a nossa vida. Primeira vontade, liberdade. Quando eu estava na minha crise existencial, que eu achava que precisava fazer alguma coisa para Deus, quando eu achava que Deus precisava de mim para alguma coisa, eu no meu quarto, eu me ajoelhei naquele desespero de vida, de não querer mais viver, de querer achar um sentido, e eu falava para ele, o que o Senhor quer de mim? O que eu faço? E aí o Pai falou para mim, abra o livro A Cabana. Aquele livro antigo que já estava guardado, não sabia nem onde, e eu procurando aquele livro, o Pai pediu para eu abrir o livro A Cabana. E eu fui procurar o livro. Quando eu abri o livro, estava lá escrito, eu fiz você para que você tenha asas e seja livre. Gente, o Pai não me pediu nada. O Pai não me pediu nada. Ele te deu a liberdade. Ele me deu a liberdade, ele me deu asas. Por isso que essa comparação de Jesus às aves dos céus é exatamente o cuidado de Deus na nossa vida. Às vezes você está pegado a uma segurança quando o Pai fala para você, solta. Solta. É a pessoa também, Mari, está atenta aos desconfortos. Eu vejo muito isso. A gente tem que estar atento. Se você está desconfortável... Ouça os seus incômodos. Ouça os seus incômodos. Ouça os seus incômodos. Se você não está bem ali, ouça os seus incômodos. Porque ali tá acontecendo alguma coisa. Se tá te para uma mudança, é porque vai gerar mudança. E não tenha medo da mudança. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque ela é satisfatória. E ainda de não mudar. Né? E ainda mais quando Jesus ainda completa. E olhai os lírios do campo. Beleza. Beleza. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Salomão era o homem mais sábio, mais rico. E nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O que o Pai está falando? Ei, o que eu tenho para você é até mais do que dei para Salomão. O que eu tenho para você é prosperidade. O que eu tenho para você é vida. O que eu tenho para você é cuidado. Tem muita gente rica e pobre ao mesmo tempo, né? Tem muita gente que tem muito e não tem nada. Rico, tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada. Porque assim, eu acho que a pior pobreza é a pobreza do espírito. Essa pobreza, igual assim, tem pessoa que anda com a chinelinha havaiana humilde, mas a pessoa é tão rica. Quando a pessoa abre a boca, quando a pessoa já... Ou às vezes, não é nem... Porque tem pessoas que não sabem se expressar. Mas as atitudes das pessoas, porque assim, o caminhar da pessoa fala comigo. O caminhar. Então, assim, às vezes não precisa falar nada. As pessoas têm um discurso tão lindo, tão perfeito, mas é tão vazia. É tão vazia. Ela prega para o outro, mas não prega para si mesma. Não prega para si mesma. Não é viva. Não é viva. É igual você olha, a pessoa fala e você fala, nossa, a pessoa tem o dom da palavra. Se ela aplicasse isso na vida dela, uau, seria incrível. Seria incrível. E aí,
concluindo só a minha história, né? Por isso que eu falo que eu estou em fase de reconstrução, a Cris já vai falar em seguida, eu passei a mudar a minha oração, sabe? Quando eu entendi que o Pai, sim, ele poderia me proporcionar aquilo que eu sonhava, e que sim, se eu tivesse com o meu coração no reino, se eu amasse a Deus sobre todas as coisas, eu seria cuidada por Ele em todos os sentidos. Eu passei a orar por prosperidade. E eu passei a falar, Pai, me ensina a ser próspera, porque eu não quero me perder nisso, eu não quero ter meu coração naquilo que não é do Senhor. E foi quando o Pai me deu a mesa na Partners. Foi quando o Pai me deu pessoas para trabalharem comigo. E aí veio o meu marido, que foi demitido de uma multinacional e que ele trabalhava mais de 23 anos. E quando ele foi demitido, eu senti ali que era o momento também do ciclo dele se encerrar. Foi quando outras pessoas da nossa mesa, mães de anjos, começaram a vir trabalhar com a gente. E tanta vida brotando nessa empresa, porque essa empresa eu comecei a trazer coisas do passado da outra empresa para essa, e que não estava dando certo, e o Pai falava para mim, é tudo novo, filha, é tudo novo, é uma nova identidade em mim, e essa nova identidade também é da sua empresa. Eu tenho coisas novas para você, abre os braços para o novo. Então eu falo para você que está me ouvindo que eu estou nessa fase de reconstrução. Hoje liberta do que me prendia emocionalmente no passado, hoje mais livre, hoje alçando o voo que o Pai me ensinou. Alçando o voo que o Pai me ensinou e feliz. Talvez esse vídeo para você esteja sendo uma aula de voo. Abrace essa aula de voo e vai, sem medo, para quando você chegar lá, você olhar para trás, olhar para o seu filho, olhar para o Pai e falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena ter arriscado, valeu a pena ter tentado, valeu a pena ter confiado em Ti. Valeu a pena ter vivido. Amiga, fala um pouquinho da sua história sobre a reconstrução. Eu ainda estou nesse processo de reconstrução, né? Eu acho que esse processo de reconstrução acaba com o fechar dos nossos olhos para essa vida. É verdade. Né? Porque todo dia é uma Todo reconstrução. dia. Todo dia. E eu tenho, você citou, falando aí do medo, né? Uhum. O medo de chegar lá no céu. Eu tenho esse medo de chegar no céu, olhar para trás e ver que eu perdi tempo. Sabe, eu tenho muito medo disso, né? De mostrar, olha, você perdeu tempo naquilo, você ficou tão paralisada em tal situação que você poderia ter evoluído, né? Avançado etapas, né? Então eu tenho esse medo e por ter esse medo eu procuro sempre estar em movimento, né? Antes da partida do Felipe, que eu sou arquiteta de formação, eu trabalhava muito até meus filhos começarem a crescer e dar uma demanda maior, uma dependência maior de mim. E eu parei de trabalhar para me dedicar mais a eles, né? Passei a ser investidora na educação dos meus filhos, né? Fui investir na educação deles. E quando estava ali, Felipe com 9 anos, Luiz Gustavo com 13, eu falei, acho que agora eu posso voltar, né? Trabalhar em gestão maiores, né? Tudo. Posso voltar. E nesse meu intuito de querer voltar, o Felipe partiu. Aí eu voltei para a estaca zero novamente. Não consigo, é muito difícil, né? Qualquer movimento que a gente faz é muito difícil. E eu sempre ali naquela, tentando, né? Naquela busca, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que fazer? Eu preciso sair de casa, eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus falou muito forte no meu coração, quando eu estava na rua caminhando por um grupo de oração que eu tenho, que eu participo. Ele falou, filha, trabalha para mim que eu não te deixo faltar nada. Eu entendi. Assim, que eu ainda estava no meu processo ainda de me dedicar às coisas do céu, às coisas de Deus, né? Que Ele ia vindo com a providência para que no momento certo, né, eu abraçasse esse meu novo eu. E nisso não faltou nada para meu marido, veio a pandemia, muitas pessoas foram sendo mandadas embora, né? E a gente não foi, não faltou nada, a gente inclusive conseguia ajudar pessoas, né? Então, eu ainda estou nesse processo, né, de reconstrução. Não voltei ainda a trabalhar na minha área. Busquei outros cursos, né, assim como a Gisele, na psicanálise, para tentar entender, né, como funciona esse processo na mente da pessoa, né.
E ainda estou nessa busca ainda da minha reconstrução. E o método faz parte E o dessa método faz reconstrução. parte dessa reconstrução, né? Porque eu não desisti de caminhar, né? E também não fiquei parada esperando a providência divina. Por mais que Deus tenha falado para mim, trabalha para mim que eu não te deixo faltar nada. O trabalhar para Deus não é ficar parado em casa esperando as coisas cair do céu. Não, é estar em movimento. E nesse movimento as coisas vão acontecendo. Né? Eu gosto muito de trabalhar com as mãos, artesanato, e veio surgir algumas coisas, eu trabalhando, né, com arte, eu sempre trabalhando e conectando a pessoas, me conectando a pessoas, me conectei a vocês, estamos aqui hoje, né? E assim a gente vai indo nesse processo. E eu tenho muito medo mesmo de chegar no céu e olhar para trás e ver que eu perdi tempo. Então, se coloque em movimento, sabe? Alguma coisa vai brotar no seu coração de que é para isso, esse é o caminho. Né? E vai, só vai. Coloca o pé que Deus vai colocar o seu chão. E Ele te dá a providência do dia. Você não precisa saber a chegada. É. Você precisa ir. Você precisa caminhar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É exatamente isso. Caminhe, continue. E com o tempo, você caminhando, você vai encontrar. E é no caminhar que você vai experimentar o Pai, o milagre. E cada porta que você entrar vai gerar outras portas. E assim vai ser a vida até chegar lá. Ele não é a chegada, gente. Ele é o caminho. Ele é o agora. É isso. É isso.